Tudo bem, doutora? Boa noite. Tudo bem, boa noite. Então aqui, né, eu sou a Luana, né, o Davi, você leu os nomes aí. A gente tá aqui na Investigativa, o nosso podcast, e a gente queria primeiro agradecer muito por você ter vindo, disponibilizar o seu tempo para estar aqui com a gente. Começa falando um pouco sobre a sua formação, né, a sua profissão. Se apresenta pra Então, gente. tá. Eu sou Simone Rivera, né? Eu sou, primeiramente, médica veterinária, tá? Eu me formei em 99, tenho 23, 4 anos de formada, né? E depois, agora, em 2014, me formei em Direito, né? Então, hoje eu trabalho com as duas profissões. Eu trabalho tanto com Direito quanto com a veterinária, né? Na veterinária, eu faço perícia, né? Eu sou perita médica veterinária, faço clínica, mas bem pouca, e no direito eu trabalho com direito médico veterinário e direito médico, tá? Então, o que eu faço hoje foi agregar essas duas profissões, né, e trabalhar com os dois. Eu trabalho com os dois simultaneamente. Entendi. Então a senhora não trabalha em paralelo, a senhora junta as duas profissões para uma ajudar a outra a encaminhar. Certo. Entendeu? Muito legal. Assim, às vezes, em paralelo, por exemplo, como eu sou perita, às vezes eu vou só para perícia. Entendeu? Às vezes existe um advogado na causa e eu vou só como perícia, como perita, para acompanhar, né, a parte. E às vezes não, às vezes eu sou advogada e eu sou tudo. Eu sou advogada, eu sou perita, eu sou tudo, né? Eu participo de dois grupos, vou botar de grupos sociais, de grupos de ação social. Uma que é a UPRA, União de Proteção e Resgate Animal, que aí eu sou veterinária, porque a gente resgata animal em situação de maus tratos, né? E aí, como é o veterinário, que é o único que pode atestar maus tratos, eu normalmente acompanho, né, as diligências para investigação de maus tratos, para poder ir lá testar se tem maus tratos ou não, para a gente poder retirar esse animal. Isso é um serviço voluntário e sou coordenadora veterinária do Moradores de Rua e Seus Cães, que é um projeto social que nasceu em São Paulo. A gente tem um braço no Rio e que a gente cuida de animal de rua. A gente vacina, vermifuga, faz atendimento veterinário, castra, né, encaminha para internação, a gente só não faz resgate. Então, assim, na verdade, eu estou sempre atuando nas duas frentes, entendeu? Ou junto, ou paralelamente. Ah, legal, faz bastante coisa. Muito legal. Então, no seu dia, eu ia te perguntar se no seu dia a dia você trabalha mais como advogado, mais como veterinário, então é um pouco de tudo junto. Um pouco de tudo junto. O Legal. meu coração bate mais forte pela veterinária, sempre vai bater, tá? Assim, eu descobri na perícia, né? Assim, eu amo fazer perícia, mas gosto bastante do direito também. Mas o meu coração tem duas orelhas e um rabo. É difícil você conciliar, assim, fazer, né, advocacia, veterinária, fazer de tudo um pouco, é muito complicado, assim? O tempo. Não, porque na verdade, como com o que eu trabalho, é tudo muito intrínseco, muito interligado, eu me sinto como se eu fizesse uma coisa só. Horas eu estou fazendo um pouco mais de direito, horas eu estou fazendo um pouco mais de perícia. Você entendeu? Hoje mesmo eu estava fazendo uma diligência para uma perícia que eu vou fazer. Eu não vou ser advogada, mas eu fui fazer a diligência para a perícia. Domingo eu vou fazer uma diligência para a perícia. Mas segunda eu tenho 2 clientes de advocacia marcados, então eu vou ser advogado. Você entende? Então, assim, é muito... É muito próximo. Eu acho que principalmente na parte da perícia veterinária, o direito ele sempre vai andar juntinho, né? Porque tá sempre correlacionado às leis do nosso país, leis de maus tratos, então acaba encaminhando tudo junto, né? Sim, sim. Muito legal. E é muito legal mesmo. É bem legal. Você, como advogada, você só pega casos que envolvam animais, que envolvam veterinária, ou você pega casos diversos? Eu ainda não posso me dar ao luxo de só pegar casos que envolvam animais. Isso é uma meta que eu tenho para frente, tá? Mas como assim, a advocacia animalista, a advocacia médico-veterinária, ela ainda é pequena, ela ainda está começando, né? No direito, atualmente, eu trabalho com outras áreas também. Até porque eu tenho uma equipe que me ajuda. Então, às vezes, se eu não puder, eu vou ter gente da minha equipe que vai fazer essa área. Mas minha meta é me transformar no escritório de direito
que envolva animais, seja ele médico veterinário, seja ele animalista, você entendeu? Seja ele o direito da família, que envolva guarda e pensão alimentícia para animais. A minha meta, mas eu ainda por enquanto não consigo. Entendi. Muito legal. Pela questão da senhora atuar no direito também paralelo à veterinária, acaba pegando mais casos civil do que criminal? Sim, sabe por quê? Na perícia? Porque Conta um pouco pra gente. Então, na perícia a gente tem duas modalidades de perícia, a perícia civil e a perícia criminal, tá? A perícia criminal, ela é feita pelos peritos criminais que são servidores públicos, são policiais que passam por um concurso da polícia e que eles vão investigar os crimes. Assim, que eles vão fazer a perícia em si, né, do crime de maus tratos. Eu, como veterinária, eu consigo atuar nesses casos de maus tratos um momento antes do momento da perícia policial. Vou explicar para vocês. Vou dar um exemplo prático. Tem uma denúncia com provas de um animal que está caquético, em estado de caquexia, mantido na casa do cara, não tem abrigo, passa fome. Tá? Esse é um caso real. Só que está dentro da casa de uma pessoa. Para a gente romper a barreira domiciliar, para a gente adentrar na marra na casa do cara, eu tenho que chamar apoio policial. Certo? Para eu romper esse apoio policial, o policial tem que ter certeza de que existe um crime que está sendo cometido, porque uma das únicas hipóteses de você poder violar o domicílio de alguém é quando existe um flagrante e um crime sendo cometido. Tá? E o crime de maus tratos é um crime permanente. O cachorro que está sofrendo fome, ele está permanentemente sentindo fome. Né? O cachorro que está privado de água, você entende que é um crime que ele se prolonga no tempo, né? Sim, é um crime que vem de muito tempo e perdura por muito tempo, né? Exato, não é um crime que aconteceu com homicídio. Matou, você não continua matando. Sim. O maus tratos, ele pode ser um crime permanente. E aí, quando você o cachorro está passando fome, por exemplo, é um crime permanente. Então, já existe o flagrante. Você entende? Aí você tem autorização do policial entrar à força na residência, no domicílio das outras pessoas. Mas, para isso, ele tem que ter certeza que um crime existe. E aí entra o papel do veterinário perito, que não precisa ser o da polícia. Basta eu. Se eu entrar, se eu filmar, se eu documentar e fizer um parecer técnico de que ali realmente existia, de que isso aqui, a gente junta isso no registro de ocorrência e dá a entrada. Aí vai virar inquérito. Aí, se a polícia achar que precisa de uma outra vistoria, aí a polícia chama o perito criminal para ir investigar a outra parte, você entendeu? Então, o meu papel, ele é antes da polícia. Eu vou embasar o registro de ocorrência para fundamentar os maus tratos. Vocês conseguiram entender? Entendi. Acho que eu entendi. Então, não é necessariamente o cargo da perícia na polícia. Não. Então, a perícia criminal, vamos lá, que o veterinário... É porque eu falo muito em maus tratos, mas o veterinário pode ter outras funções dentro da perícia, né? Mas vamos focar aqui no maus tratos. O perito da polícia poderia ir? Poderia. Você entende? A gente chama a polícia, tá cometendo crime, chama a PM. A PM entra em contato com a civil manda o perito. Mas isso não ocorre. A gente tem 2, 3 peritos para o Rio de Janeiro inteiro, né? Então, isso não ocorre. Mas vamos supor, a gente ligou para a polícia foi, deu apoio, aconteceu o crime. Ou, você quer ver um exemplo bom? Animal foi enterrado. Tinha denúncia de crime, tinha denúncia de que o cara espancava o animal. Cara, mulher, não importa. Que espancava o animal e que cortou as patas do animal. Depois o animal sumiu. Aí tem denúncia de que o animal foi enterrado no terreno lá da pessoa. Certo? Você vai ter que ter... aí acham o cadáver do animal. Ele vai ter que passar por uma perícia, certo? Para saber se houve maus tratos ou não. Essa perícia, que já está em sede policial, quem vai fazer é o perito da polícia. É o perito criminal. Você entende? Quando isso vira inquérito, por exemplo, eu fiz o parecer, determinei que tem maus tratos,
a gente fez o RO, esse parecer, ele vai determinar que o flagrante foi lícito, né, que a invasão ao domicílio da pessoa, ela foi lícita, porque existia realmente um crime acontecendo. Que foi feita de forma legal, não foi uma invasão ao domicílio da pessoa. Aleatoriamente, né? Uhum. Se o delegado sentir que alguma coisa está errada, que não foi isso, se tiver dúvida de alguma coisa, ele pode pegar e mandar o perito dele lá no local para ver se era aquilo mesmo. Você entende? Então, assim, criminalmente, quem faz perícia é o perito da polícia. Eu normalmente faço a perícia civil, tá? Antes do RO. Ou para embasar o RO. Porque depois que vira RO, que eles instauram o inquérito, isso já passa a ser competência da perícia criminal, da perícia da polícia. Uhum. Conseguiu? Sim, não, agora ficou claro. Sim. Agora ficou bem mais Deu pra fácil. entender. Então, você é a primeira veterinária que a gente entrevista que, além de perita, é advogada também. Então, eu queria saber se você pode falar um pouco sobre como a advocacia auxilia na perícia, na medicina veterinária, da importância, né? Pois é, então, assim, primordialmente, o perito, ele precisa saber de leis, porque ele precisa saber o que ele vai ter que, não só, ele não precisa saber só o veterinário, ele tem que conhecer de leis, ele tem que saber o que pode ser feito, o que não pode. Por exemplo, eu falo isso muito em maus tratos porque ele é bem claro, porque existem leis que vedam maus tratos. Então, se você vai fazer uma perícia de maus tratos, você tem que saber quais são as leis e o que essas leis consideram como maus tratos, o que elas entendem por maus tratos, ou como você vai enquadrar o que você está vivendo em maus tratos, certo? Uhum. Perícia, vamos supor, erro médico veterinário, que é uma outra coisa que eu faço muito, infelizmente. Você tem o fato de eu ser advogada. Vamos lá, quando eu estou atuando como advogada, eu sei quais são os argumentos que eu vou usar. Quando eu estou atuando como veterinária, auxiliando o advogado, eu já consigo, no meu parecer técnico, como eu sei qual é a legislação que é aplicada àquele caso, eu consigo perceber mais fácil as falhas do profissional. Ou como a gente vai defender esse profissional. Você entende? Entendi. Que é uma coisa que o veterinário por si só, óbvio, pelo próprio da profissão, não vai saber. Então, é muito comum, assim, no erro médico veterinário, às vezes, o veterinário ele viola o Código de Defesa do Consumidor, que, propriamente dito, não é um erro técnico, certo? Sim. Mas é considerado erro médico. Caramba, dessa eu não sabia. Sabia. Por exemplo, direito à informação. Peguei hoje mesmo, tem uma moça que a cachorrinha foi operar, faleceu no meio da cirurgia. Tá? Eu ainda não sei se houve erro de técnica na cirurgia ou o que aconteceu. Mas a primeira coisa que eu pergunto, assinou termo de responsabilidade, termo de consentimento? Assinei, quero ver. Declaro que eu conheço todos os riscos e que toda cirurgia tem risco. Tá? Para vocês veterinários, eu falo para vocês veterinários, sendo só veterinários sem conhecimento de direito. É o termo ok. Até porque é mais ou menos como está o termo na resolução do Conselho, né? Na 1321 de 2020. Só que, juridicamente, esse termo não tem validade. Quais foram os riscos que eu te informei? Não foi informado nada sobre a cirurgia em si, sobre o processo do procedimento, o risco. O risco. Como é que eu vou comprovar isso? Acho que assim, o veterinário tem que ter muito isso em mente, porque quanto mais detalhado o teu termo, mais ele vai te dar cobertura. Porque um termo genérico, a pessoa conhecia risco. Tudo bem, mas você avisou que esse risco específico poderia acontecer? O que é você conhecer o risco? A gente tem o risco de uma castração é o mesmo risco de uma mastectomia total? Não. É o mesmo risco de uma retirada de tumor na base do coração? Não. Então, como é que você vai usar o mesmo termo para os dois? Você entende? Sim. Como é que você vai comprovar que você explicou para aquele tutor exatamente qual é o risco daquela cirurgia? Juridicamente, ele não se aplica.
Tem que ser Entende? bem mais detalhado, né? Só que se chega um termo desse no conselho, tá ok, você está coberta porque você está cobrindo, você fez tudo que a resolução determina. Uhum. Só que se isso judicializar, isso não tem força nenhuma. Então quer dizer que é um termo que para o CRMV ele vale, mas juridicamente ele não está valendo. Interessante. Você entende? Por exemplo, eu vou te explicar. Código de Defesa do Consumidor. Nós somos prestadores de serviço. O cliente, não o paciente, o cliente é nosso consumidor do nosso serviço. O paciente, ele é consumidor dos nossos serviços. Então, nós somos prestadores de serviços veterinários para o cão e para o responsável pelo cão. Então, a gente está sobre a égide do Código de Defesa do Consumidor. A gente tem que respeitar. E um dos direitos básicos do consumidor é o direito de informação. Certo? Informação clara e precisa. Clara e precisa. Ah, amiguinha, você vai castrar o seu cachorro. Você sabe que cirurgia tem risco, né? Ah, sim, sei sim. Tá bom. Isso é uma informação clara e precisa? Não. Você vai ser responsabilizado por falta de informação clara e precisa como erro médico veterinário. Você entende? Não necessariamente é uma falha ética, não necessariamente é uma falha de responsabilização administrativa, né, no conselho. Mas, judicialmente, ela tem um peso relevante. Juridicamente, você não informou nada. Caramba. Porque, assim, o paciente ele tem direito da autonomia. O que é autonomia? Porque aí, quando eu falar paciente, eu vou ter que falar cliente, porque o nosso paciente ele não decide nada, né? Mas, quando eu falar paciente, vocês entendam o cliente, sim. O responsável pelo animal. O paciente ele tem direito à autonomia. A autonomia é o quê? Eu tenho que ter as informações, todas as informações acerca da doença e do tratamento, todas as informações acerca do risco desse tratamento, todas as informações do pós-operatório, de tudo que envolve aquilo, para que eu possa conscientemente avaliar os riscos e os benefícios e decidir se eu quero optar por aquele tratamento ou não. Certo? Certo. Então, quando você fala assim, você sabe que tem risco, né? Sei. Você consegue conscientemente determinar se vale o risco ou não, se você não sabe nem quais são os riscos que você tem de verdade? Então, você mitiga a autonomia do paciente. Isso já é uma violação ética. Você entende? Isso já é uma violação de informação, porque quando você vai assinar o termo de consentimento livre e esclarecido, você não tem base o suficiente para decidir nada. Porque você não sabe quais informações que tem. Porque nós temos o conhecimento técnico, o tutor não, o responsável não. Então, a gente tem que passar esse conhecimento técnico para eles. Certo? Então, as informações elas têm que ser claras, tem que gastar tempo. Quais são os riscos? Um exemplo. Na cirurgia de castração. Olha, por mais que a gente tenha todos os exames prontos, tá tudo certinho, você sabe que toda cirurgia pode ter risco de parada cardiorrespiratória, ela pode ter decência de sutura, né? O animal pode ter, se você não botar roupinha, ela pode meter a boca e arrancar os pontos. Isso tudo você tem que falar, não só no pré, mas no trans e no pós-operatório. Se esse animal não vier em jejum, ela pode vomitar e broncoaspirar, e ela pode vir a óbito porque você não manteve o jejum das 8 horas ou 12 horas, não importa, o veterinário pode determinar. Isso tudo, como é que você prova que você falou? Através do termo, uma assinatura. Você sabia aquele termo básico e simples? Que eu sabia disso da cirurgia. Você entende? Sim. Eu tô falando do termo completinho que a senhora falou. E isso não tá... Por isso eu tô falando, o conhecimento do direito faz diferença nesse sentido. Porque para o veterinário, você pega um modelo que tem lá na resolução, ele é genérico. Mas o advogado sabe que isso não é genérico. Ele sabe que esse termo genérico não serve de nada. Porque o paciente ele é individual. A nossa ciência é uma ciência de caso a caso. Você não pode botar a mesma dose do mesmo remédio em qualquer animal que tenha mais ou menos os mesmos sintomas. Certo? Você tem que analisar, avaliar, fazer um exame físico, exame clínico, pedir, às vezes, exames complementares para que você individualize o tratamento para aquele animal. Sim. Como é que você vai tratar ele como um documento único? Você entende?
Sim, sim. Se ele é um ser individual, como você vai tratá-lo num termo genérico? Aí isso chega para mim, como advogada, eu derrubo. Isso chega para mim, enquanto consultora de veterinário, eu falo, tá tudo errado. Você pode até ter o termo genérico, mas deixa um espaço para que você anote as especificidades daquela cirurgia específica que vai fazer. Informei sobre a possibilidade de ocorrer isso. A gente sabe quais são todos os riscos? Não, a gente não sabe quais são todos os riscos. Mas a partir do momento que você individualiza o termo foi para o Spike, que era um braquicefálico, era um pug, né? Coitado. Porque fala tá alongado, braquicefálico, traqueia torta, né? Enfim, com condomalaça na traqueia. É um paciente que não é qualquer um que faz. Não é um paciente, você não pode tratar um pug como você trata um virata de rua de focinho comprido, certo? Por todas as especificidades da raça. Então tá lá. Spike, um pug de 12 anos, veio fazer remoção de cálculo dentário. Todos os exames estão tudo direitinho, certo? Expliquei dos riscos anestésicos. Quais riscos? Você explicou que aquele braquicefálico tem mais probabilidade de fazer, você entendeu? Não tem. Então você faz o genérico e bota lá. Expliquei que existe a possibilidade por ser braquicefálico disso, daquilo, outro. Então você tem um termo genérico, você vai individualizar no caso ao caso, aí vale. Porque a gente não tem como prever todos os riscos que o animal ele corre. Né? Impossível, senão você vai fazer 2, 3, 4, 5, 10 folhas de termo. Não é essa a ideia. A ideia é saber que você se preocupou em individualizar aquele paciente e que você realmente explicou. Você entende? Entendi. E aí você consegue fazer provas. Do Entendi. resto, são riscos imprevisíveis, inevitáveis que decorrem disso. Mas você entende que é diferente? É um termo que diz assim, ele declara que eu conheço todos os riscos inerentes à cirurgia, é uma coisa, e declaro que conheço todos os riscos inerentes a essa cirurgia, inclusive o risco de parada cardiorrespiratória, por causa do palato alongado, da traqueia, da hipertermia, não sei o que são animais mais propensos. Você entendeu? Sim, isso pode gerar uma parada cardiorrespiratória, um colapso, não sei o que. Né, de cabeça agora também não vou lembrar todos os riscos. Né? Mas é diferente. Quando você chega para o juiz, você vê que existiu uma preocupação e uma individualização do paciente naquilo ali. Então, juridicamente, isso serve. Você perguntou qual é a diferença, né, como é que o direito me ajuda. Né? E esse termo específico ainda vai estar valendo igualmente para o CRMV também. Vai estar valendo exatamente. Só que você entende que se você está no CRMV julgando um profissional que a denúncia é erro médico veterinário. Sim. E esses termos chegam completo, você vai olhar com muito melhor olho para aquele profissional do que um que chega com genericão. Óbvio, né? É outro nível de profissionalismo, né? Você entende? É outro nível. Exato, porque isso também é crime de violação do Código de Defesa do Consumidor. Uhum. Porque ali naquele termo você não está dando informação clara que precisa. Então você tem a violação do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor. 3º, 6º. Você entendeu? Uhum. Então o direito me ajuda, assim, eu sei um pouco, eu consigo visualizar um pouco à frente ou ter mais argumentos no mesmo caso. Vocês conseguiram perceber? Sim. Outra coisa que acontece, que eu me lembrei de um caso agora, por exemplo, um cliente meu levou o cachorro para hospedagem, o cachorro morreu de hipertermia dentro da hospedagem, tá? Eu como veterinária, eu vou fazer o quê? Vou fazer o parecer dele, vou dizer que hipertermia é uma doença eminentemente de negligência, né? Porque você sabe que aquele animal não pode estar ali, sabe que está quente pra caramba, sabe que o animal não tem a capacidade de dissipação de calor como a gente tem, que o animal não transpira. Sim. Você vai deixar o dia inteiro no sol? E ele não morre de hipertermia em 2, 3 minutos, né? Isso. É um tempo Exato. de hipertermia. Exato. Então, para mim, é um crime eminentemente de negligência, tá? Uhum.
Mas quando você está com um tutor, por exemplo, você pode dizer que ele não reparou. O cachorro pode ter passado mal, ele chegou lá, deu uma vomitadinha e foi dormir. E você não percebeu, certo? Quando você está dentro de um hotel veterinário que tem uma clínica acoplada a ela, você não tem como afirmar isso, porque você tem que ter uma equipe técnica treinada. Não importa ser veterinário ou não, mas aqueles caras têm que estar treinados minimamente para que ele perceba que aquele irmão está bem. Sim. Você entendeu? Sim, sim. Aí é que tá. Aí eu fiz o parecer de veterinário. Eu fui contratada para veterinária, até porque o responsável pelo animal ele é advogado. Só que sabendo o direito, eu consigo, no meu parecer, criar argumentos. Eu chamo de assim, eu levanto a bola para você cortar. Por quê? Vou te dar um exemplo. A capitulação do crime, nesse caso, foi de maus tratos. Tá? Por mais maus tratos, ele não existe na modalidade negligência. Então, tecnicamente, a mulher deixou de prestar atendimento ao animal. Certo? Entendi. Tecnicamente, isso é uma negligência. Não é isso? Negligência é o não fazer. Né? Ela não prestou atenção à assistência. A dona da clínica e da hospedagem veterinária, ela estava lá, ela estava presente. Tá? Nossa, só tá ficando mais feio o caso. Os servidores dela, os funcionários dela, falaram assim, o cachorro tá passando mal. Ela, os tutores estão vindo buscar, deve ser problema de coluna, deixa pra lá. Quando eles chegarem, eles levam ao veterinário. Essa é a cena. E aí você fala negligência? Deixa pra lá, eu não vou fazer? É negligência, tecnicamente. É negligência. Porque ela poderia ter atendido naquele momento. Exato. Ela deixou de fazer, ela deixou de atender. Sim. E aí não existe previsão de modalidade culposa, que é a negligência, no crime de maus tratos. Certo? Certo. Então, criminalmente, ali, em tese, não teria crime de maus tratos. Só que eu vejo isso como dolo eventual. Tá? Dolo eventual por quê? Porque ela sabia que ela tinha um animal grande, peludo, gordo, no verão do Rio de Janeiro, onde a umidade é alta, a temperatura é alta, que é um animal que tem mais propensão à hipertermia, deixou o cachorro no sol. Ela teve a intenção de matar aquele cachorro por hipertermia? Não. Mas a partir do momento que você vê e nada faz, você assume o risco do animal vir a óbito, do animal ter uma complicação. E quando você assume o risco, você entra no dolo eventual. Eu sei que eu tenho que fazer, não quero fazer e vou assumir o risco de dar ruim. Entende? Então, como ela era veterinária, ela viu o animal, ela soube que ele estava passando mal, porque o banho avisou, porque os funcionários avisaram. Ela achou, sem nem olhar para o animal, que era problema de coluna, mandou esperar. Você entende? Então, ela assumiu o risco de, sabendo que aquele animal estava doente, de ele passar mais mal daquela doença complicada de vir a óbito. O veterinário normal eu acho que não vai ficar nisso, não, tá? Mas o veterinário puro, vamos dizer assim, vai ficar mais bonito. O veterinário puro, ele vai falar sobre hipertermia. O meu conhecimento em direito, eu já consigo levantar, no meu parecer, pontos para que o advogado inclua um dolo eventual ali. Você entende? No meu parecer, eu chego a dizer que ela assumiu o risco, porque ela tinha conhecimento técnico, ela tinha como responsável pelo local e portadora de conhecimento técnico, ela tinha a obrigação de estar lá e minimamente de olhar esse animal, ou de mandar para a clínica dela, que era dentro, na sala do lado. E ela assumiu o risco de não fazer, ela escolheu não fazer. E aí eu consigo levantar a bola, eu levanto os argumentos, né, do tipo, já vamos botar isso aí no dolo eventual. Eu boto lá que a partir do momento que ela não soube, ela assumiu o risco de complicações. E aí o advogado já vem e fala assim, entendi, pau, assumiu o risco, dolo eventual, fecha o crime de maus tratos. Então, foi uma resposta bem longa, mas é porque como vocês não são advogados, não adianta chegar e só falar, porque vocês iam ficar na mesma, vocês não vão entender nada. Né? Mas isso é verdade. Meu conhecimento em direito, ele me auxilia nisso. Você entendeu? Quando eu estou exercendo a veterinária. Em auxiliar
a outra parte, o advogado da outra parte, a achar os argumentos que eles precisam. Você entendeu? É isso. Caramba, então até que seria um pouco interessante a gente ter uma parte de direito na graduação, né? Porque... Mas Sim. quando você... Caramba! Eu acho que todo mundo tinha que fazer direito em algum momento na vida, ou pelo menos ter algumas aulas de noção básica de direito, sabe? Porque não só para veterinária, para a gente saber o nosso próprio direito, né? Direito consumidor, direito... né? Porque é light, é a geladeira que você compra na entrega, é a light que desliga a luz toda hora quando volta, queima metade dos seus eletrodomésticos dentro de casa. Então, assim, a gente vive muito direito, né? Eu acho que a gente deveria ter uma educação em direito desde sempre. Veterinário, inclusive, tá? O veterinário tem a obrigação de saber toda a legislação que cerca a profissão. Não só as resoluções de conselho, mas a lei relativa a isso. Então, teoricamente, o veterinário tem obrigação de conhecer o Código de Defesa do Consumidor. Como ele vai fazer, eu não sei. Mas tem obrigação de saber. Entendeu? É muito importante e não é muito falado, né? Nas faculdades mesmo. Sim. Você quer ver uma coisa que dá uma penalização grande tanto no conselho quanto na jurisprudência, no judicial? Prontuário. Vocês estão em que período? A gente tá no terceiro. Vocês já ouviram falar em prontuário? Tem que preencher prontuário. Já. Eu ia até tirar uma dúvida sobre prontuário. Rapidinho, só aproveitando o gancho. É aquele relatório, entre aspas, no meu entender. Aquele relatório, entre aspas, que a gente vai fazendo enquanto está fazendo a anamnese, como foi fazendo os procedimentos, medicamento que foi passado, histórico do paciente. É a ficha clínica, né, que você chama? É, mais ou menos a ficha clínica. O que você acha que é, Luana, o que você acha que é um prontuário? No meu entendimento é isso também, é tudo que aquele paciente apresenta e que acontece com ele dentro da clínica, né? Na internação, o que ele tomou de medicação, por quanto tempo, esse tipo de coisa. Pois é. É uma coisa que quando eu vou fazer palestra, é uma coisa que eu sinto muita dificuldade pro veterinário. Porque eu tenho o hábito de perguntar, o que é prontuário? Eu quero ver o que as pessoas entendem por prontuário, porque a resolução do conselho que fala sobre prontuário, ela não explica nada. O prontuário é tudo, tá? O prontuário é a ficha clínica, que é quando o animal chega para ser consultado, você vai fazendo anamnese, você vai fazendo as perguntas, você vai montando histórico, você vai anotando. Você chega a um diagnóstico presuntivo, né, um diagnóstico parcial, uma suspeita diagnóstica, você anota, né? E você vai passar o tratamento, você tem a prescrição, você anota, certo? Essa é a ficha clínica. Só ela é prontuário? Não. O relatório, o exame de sangue que você fez no seu paciente. Não adianta você receber aquele exame, analisar e mandar de volta para o paciente. Você tem que anexar esse cara no teu prontuário. Você entende? Porque tem gente que é assim, né? Que tipo, chegou aqui o resultado, aqui não tem nada não. Pega e entrega o documento pro responsável. E não fica com uma cópia para ele. Os exames fazem parte do prontuário. Qualquer exame de qualquer natureza que você faça no animal. Certo? Então, é ficha clínica e exame complementar. Seja ele raio-x, ultrassonografia, eco. Chegou no seu conhecimento, você tem que anexar no prontuário. Coisa que eu tenho certeza que vocês não sabem. Toda cirurgia tem que ter um relatório cirúrgico. Qual foi a técnica usada, qual foi o fio usado, qual foi a técnica de sutura, como você deu ponto, como é que se comportou o paciente, se teve intercorrência, se não teve intercorrência, tempo de cirurgia, tempo de início, tempo de fim. Você faz um relatório cirúrgico. E você tem que ter o relatório anestésico. Como é que estavam os parâmetros vitais daquele animal no momento, no início, no pré-operatório, no transoperatório, no pós-operatório, de quanto em quanto tempo você verificou os padrões vitais do animal, quanto é que estava, como é que ele se comportou. Então, toda cirurgia você tem que ter 2 relatórios. O relatório anestésico e o relatório cirúrgico. Ninguém sabe, ninguém faz. Eu vi isso acho que uma vez na minha vida. Caramba. Você pede o prontuário, vem o relatório anestésico cirúrgico, tá? Termo de consentimento, tudo que você assina dentro da clínica. Tudo faz parte do prontuário. Aí o que eu vejo? Pede prontuário, vem tudo, mas não vem o termo de consentimento. Eu falo, cadê o termo, cara? Eu quero o assinado. Eu não quero modelo, eu quero assinado.
que é parte do prontuário. Então, assinou um termo, você tem que escanear e tem que jogar no seu prontuário eletrônico. Você entende? As pessoas não fazem. Agora, é isso. Então, prontuário é um histórico. E o prontuário, por exemplo, aconteceu, vamos supor, o animal foi tomar vacina, no dia seguinte faleceu. Tá? O animal tem 12 anos, ele se consulta com você há 12 anos. Um dia você aplicou uma vacina, no dia seguinte ele faleceu. Não importa do que ele faleceu. Aí, eu quero prontuário do cachorro. O que as pessoas fazem? Eles dão a ficha clínica daquele dia do atendimento. O relatório não é pontual, ele não é de um determinado atendimento. Ele é de todos os atendimentos. Então, ele é de toda a histórica clínica daquele paciente. Com você, né? Óbvio, você não tem, na outra clínica não tem. Mas assim, se ela atende o animal há 12 anos, ela vai ter que dar 12 anos de relatório clínico. Hoje, com os prontuários eletrônicos, é fácil. Você aperta lá em histórico, ele vai imprimir tudo. Ele vai baixar tudo, desde o primeiro atendimento até o último. Mas você tem que estar anexado essas outras, né? Esses outros documentos você tem que anexar ali. Entendeu? Então, acontece muito. O médico veterinário fez a cirurgia, o cachorro morreu da cirurgia. Aí eu peço prontuário e vem o quê? Relatório, vem um relatório que o veterinário escreve de qualquer jeito, naquele momento, depois que ele soube que deu ruim. O animal chegou e não sei o quê, fui fazer a cirurgia, que a gente sabe que ele não fez durante o atendimento, certo? E só. Agora, isso pra mim não serve de nada. Não serve, porque não foi feito na hora. Então, assim, os documentos eles têm que ser produzidos imediatamente durante o atendimento. Seja o atendimento de internação, seja o atendimento cirúrgico, seja o atendimento anestésico, ou seja o atendimento clínico. Você está consultando, você está escrevendo. Aquele relatório vai ser gerado naquele momento. Naquele relatório, não. Aquela ficha clínica, ela vai ser gerada naquele momento. Uhum. Você está fazendo a cirurgia, óbvio, né? Pelo amor de Deus, que você não vai parar a cirurgia para anotar. Mas terminou a cirurgia, o animal também está em observação. Enquanto ele está em observação, você está fazendo seu relatório cirúrgico. Pega lá o notebook e começa a escrever tudo tal, já vai adiantando. Você escreva à mão, tá? Do tipo, para não esquecer os parâmetros, eu vou anotar aqui tudo à mão, depois, amanhã... Mas aquele rabisco, ele tem que estar anexo. Você vai digitar para a pessoa poder entender a tua letra, mas você vai anexar aquele teu rabisco para que você consiga comprovar de que aquele rabisco foi feito durante a cirurgia, você só digitou ele depois. Uhum. Você entende? Entendi. É a mesma coisa anestesista, cara. Como é que você vai me dizer, o animal estava com frequência cardíaca 120, pulso firme, 5 minutos depois, estava frequência cardíaca 118 e pulso firme e não sei o quê. Se ele não anota, ele tem que anotar. Porque se ele não anotou, ele inventou. Certo? Certo. Por isso que isso não é uma exigência, mas é uma recomendação minha. Aquela fichinha anestésica que normalmente a anestesista preenche com droga pré-anestésica, droga de manutenção, a ventilação, pressão de ventilação, essas coisas, eu sempre recomendo que ele anexe no relatório anestésico, porque ele vai digitar isso em outro momento. Você faz 5, 7, 8 anestesias durante um dia, você não vai parar entre uma e outra para fazer digitação. Mas se aquilo já está anotado, você pode, no dia seguinte, você vai lá, anota, né? Você digita, mas anexa. Porque anexando, você comprova que você não inventou aqueles parâmetros. E isso é uma coisa que o direito também me dá. Porque como eu sei que a veterinária... Aí eu vou dizer que é a veterinária que me ajuda no direito. Porque como eu sei que o anestesista não tem como gravar todas aquelas coisas de que existe, normalmente é de prática, que eles anotem os parâmetros vitais no papel, quando cai para mim, eu peço. Se o cara não guardou, eu presumo que ele inventou. Entendi. Mas, por Como é que você exemplo, vai comprovar o que você fez? uma foto poderia comprovar também? Tipo, tirar uma foto do ventilador, por exemplo, para ver, tá respirando, tudo tal. Se ele vier a foto com data e horário, sim. Então. Você entende? Ela pode anexar, você pode anexar nesse relatório que você quiser. Entendi. Você entendeu? Mas assim, uma coisa que eu vou falar para vocês aqui, que vocês estão começando, para vocês nunca esquecerem. Prontuário eletrônico tem uma desgracinha que chama log. Todo o sistema eletrônico tem um log. Tá? E se a gente for ver nos prontuários eletrônicos, ele tem um log também. O que é esse log? Esse log me diz toda a alteração que você fez naquele documento
todas as alterações. Então, vamos lá. O atendimento do animal foi 8h30 da manhã. Um atendimento clínico normal, dor de barriga. 8h30 da manhã. Começou às 8h30, foi de 8h30 às 9h30. Tudo que está escrito ali, ele tem que constar no sistema entre 8h30 e 9h30. Se você escrever aquilo às 1h da tarde, foi fora do teu horário de atendimento, certo? Uhum. Vai constar na ficha. Quando você pedir o histórico, ele vai vir naquela data. Mas vai vir em horário diferente. E se não vier no horário, porque eu vejo muito, o veterinário esquece de anotar, aí ele bota lá no ícone receitas e escreve o que ele quer escrever. Na hora que você vai imprimir o prontuário eletrônico, vem como se fosse parte do prontuário. Uhum. Eu rebato, eu impugno. Mas o prontuário, gente, eu tenho que resumir, porque prontuário é uma coisa que dá muito problema. A gente vai fazer uns 25 podcasts aqui só eu falando de prontuário. Porque o prontuário eletrônico, ele obrigatoriamente tem que ter a data do atendimento, a hora do atendimento e o veterinário responsável pelo atendimento. Então, quando chega ali para mim receita, eu não sei quem foi o veterinário que atendeu, nem a hora, nem o dia. Aí vem meu conhecimento jurídico. Quando bater lá recebi aqui que o veterinário me mandou. Eu falei, tá errado, isso é presumido. Isso é fraude processual. Se eu peço o log do sistema e isso foi anotado 2 dias depois, ou no mesmo dia à noite, eu já invalida o documento. Invalida o documento, é fraude processual. E pior a pena ainda, né? É isso. E é uma coisa que a gente não vê as pessoas falarem. Realmente não vê. Não sabe. Não sabe. Tinha que ter uma matéria sobre isso na faculdade, a gente não tem. Aí, de novo, vou voltar à sua pergunta. O direito está sempre complementando a minha veterinária e a minha veterinária está sempre complementando o meu direito. Você entendeu? Sim. Uhum. Mas qual é a sua pergunta sobre o prontuário? A minha pergunta? Sim. Pera aí, agora deixa eu lembrar. Caramba. Acho que eu não vou lembrar. Mas eu vou matutando aqui, Vamos para a próxima, que se me deixar falar, eu vou falar até amanhã de manhã. Então, uma coisa que eu queria saber é, você como advogada, você atua mais em defesa de veterinários ou contra os veterinários? Na defesa do consumidor, por exemplo. Não, então, Luana, olha só. Quando eu comecei a fazer o direito médico veterinário, eu me prometi, eu falei, não, eu vou só defender veterinário. Tá? Até porque eu sou veterinária, é uma questão ética, vou só defender veterinário. Aí começou a surgir caso do tipo aplicação de ivermectina no Border Collie. A veterinária aplicou injetável ivermectina no Border Collie. Não, se vocês de terceiro período, não sei se vocês já sabem, mas a ivermectina atravessa a barreira hematoencefálica e mata Collie, Border Collie, o de English Sheepdog, a Afghan, são animais que você sabe que tem permeabilidade da membrana encefálica para essas drogas. Essas drogas são muito tóxicas, então você não pode da raça, né? fazer ivermectina nesses animais de forma nenhuma. Aí chega para mim uma veterinária. Também você está no terceiro, calma, você vai saber. Paracetamol para gato, outra coisa que você mata gato em horas. Mata gato na hora. Né? Então, assim, como é que eu vou defender um veterinário que prescreveu paracetamol para gato? Esse é o veterinário que eu quero que seja o meu colega de profissão? Não. Então, eu entrei num dilema, eu entrei num conflito. Tá? E aí eu decidi que eu iria analisar caso a caso e eu iria defender quem eu achasse que tivesse com a razão. Então, se você chega para mim com uma denúncia de erro médico, erro médico, eu não vi erro, eu falo, amiga, sinto muito. Erro que eu falo é erro de técnica, tá? Não falo no erro do direito do consumidor, não. E erro do direito do consumidor, qualquer outro veterinário faz. Qualquer outro advogado faz. Quando eu não vejo erro de técnica, pode até ter um monte de violação ao Código de Defesa do Consumidor. Eu não faço. Certo? Sim. Quando eu sei que o veterinário chega para mim, um veterinário que está todo coberto de razão, está todo certinho, ele errou em algumas coisas, violou de alguma forma o direito do consumidor, eu pego. Mas para mim, a técnica do veterinário ela tem que ter sido bem empregada para eu poder defender. Você entende? Ou tem que existir um
erro que eu reconheça como um erro gritante, né? Como um erro de técnica mesmo, aí eu pego. Então, hoje em dia, você defende mais cliente ou veterinário? Depende de quem está com a razão. Eu acho que está com a razão, isso é uma avaliação pessoal minha, entendeu? Porque eu acho que indo contra, né? Eu atuando contra um veterinário que cometeu um erro, eu estou preservando a identidade da nossa profissão. Eita, rapaz, não sei, esqueci a palavra. Mas entenderam? Sim. Idoneidade. Eu estou preservando a idoneidade da minha profissão. Eu estou fazendo com que bons profissionais fiquem e maus profissionais sintam o peso da sua falta de competência. Você entende? Sim. Então, hoje em dia, para ele entender, né? Porque, cara, você tá lidando com vidas, você trabalha com vidas. Se você não trata as vidas com o devido respeito, com a devida proximidade, você não é para essa profissão. Isso, obrigado. Claro. É isso. Então, é mais advogado, é mais tutor ou mais veterinário? Depende. Entende? Eu, infelizmente, eu tenho muito mais o aporte de tutores reclamando do que de veterinário. Tá? Porque veterinário também não quer contratar um advogado para que ele passe a trabalhar direito. Entendeu? Né? Porque se você tem essa preocupação logo no início, dificilmente você erra. Você tem uma assessoria jurídica, você fala, isso você pode fazer, isso você não faz, treina a sua equipe aqui, bota não sei o quê, e você vai direitinho, você não tem tanta besteira acontecendo para você. Agora, se você continua fazendo de qualquer jeito, a tua chance de dar problema é maior, né? É aquele negócio do brasileiro, né? De ficar empurrando as coisas com a barriga, vai deixando para depois. Cara, não vale a pena, né? Vale muito mais a pena você fazer as coisas certinhas, que até pode demorar, dar um pouco mais de trabalho, mas vai te evitar um problema lá no futuro. Um processo na sua boca. Pensa que um processo dura, às vezes, 5, 6, 7 anos. Você vai passar 5, 6, 7 anos vivendo aquele estresse sempre. Que é um estresse. Se você errou, sabe? Assim, você vai... Ou se você não errou, você vai ter que passar 5, 7 anos sem saber se o juiz decidiu o que ele vai decidir, tem audiência, tem prova, aí a testemunha mente, você entendeu? Ou você tem que arranjar alguém que fale alguma coisa. Então, são 5, 6 anos naquele estresse, que poderia ser evitado com 2, 3 consultorias. Você entende? Entendi. Mas, enfim, é isso. E no caso que o veterinário seja provado inocente, né, do erro médico, ele pode abrir um processo por danos morais? Danos morais? Não vejo essa possibilidade, os tribunais não têm aceitado. Porque todo mundo tem constitucionalmente o direito de entrar na justiça, de acesso à justiça. Então, como o tutor, o responsável, ele não detém o conhecimento técnico, ele pode processar o veterinário, porque na cabeça dele, pela falta de conhecimento, ele tem certeza de que houve erro. Você entende? Sim. Pode até não ter. Mas ele tem direito de acesso à justiça, ele tem direito de ver a sua demanda, a sua queixa decidida por um juiz. Então, para ele está certo, mesmo que não esteja. Então, se ele acha que ele está certo, ele tem o direito constitucional de demandar, em face de quem ele acha que errou. Você entende? Por isso que não cabe... É diferente do cara que ele vai entrar contra você na justiça, mas ele vai em todas as redes sociais... eu já ia perguntar isso aí, já. Dizer que fez, que aconteceu. É diferente. Uma coisa é eu sou tutora, isso aconteceu comigo, tá? Eu sou veterinária, mas eu sou tutora, meu gato estava com insuficiência renal, eu levei para internar, né? Eu ligava, não me davam notícia sobre ele. Eu, como veterinária, tentei ir lá fazer visita, me impediram, me disseram que era só no horário de visita. Quando deu horário de visita, meu gado morreu, eu não vi. Você entende? Então, cara, eu como tutora, eu falei, passaram todos os palavrões que eu conheço pela minha mente. Eu queria voar, chegar lá e enfiar o cacete na mulher. Voar no pescoço da mulher. Sim, você matou meu gato. Com salto-agulha, já chegar lá no salto-agulha, pá! Entendeu? Como? Porque se você tivesse me deixado ver, eu teria tido tempo de ver. Você entende? Não como veterinária. Mas eu queria estar ali, eu queria estar... E não deixaram coisa de hora, sabe? Questão de 20 minutos.
não, só daqui a 20 minutos. Eu falei, cara, mas eu tô saindo do trabalho agora, tô chegando aí, vou passar na porta. Não, enfim, pra mim, na minha dor, eu tinha certeza que eu tava certa. Tava certo, tudo bem que eu tava certa, mas assim, o que eu tô querendo explicar pra você, na minha dor eu tava certa. Eu posso demandar contra eles. Entendi. Entende? Mesmo que isso venha a ser provado errado. Mas é o direito constitucional que eu tenho. Que é levado em consideração a situação, tipo, como tutor, como cliente. É diferente de eu chegar e falar assim, pô, hoje eu fui lá na clínica tal, chegou lá na minha rede social, desabafa, aqueles arrotos, né? Eu chamo de arroto, o povo vomita aquilo lá. Aí eu fui na clínica tal, no lugar tal, aí a mulher falou isso e disse, elas assassinaram o meu gato, entendeu? É diferente, porque aí não tá no âmbito pessoal. Eu como parte sendo tutora e a clínica como parte sendo a prestadora de serviços. Isso foge do meu âmbito pessoal, isso já passa por uma explanação coletiva, você entendeu? Sim. Aí depende também, porque tem decisões de tribunal dizendo que se a pessoa só faz queixa, tem atribuir crime, sabe? Só tipo, poxa, hoje eu fui na clínica tal, fui mal atendida, eles nem olharam pra minha cara, eu esperei mais de 1h30 e que não sei o que, isso não é crime. Caramba. Reclamar não é crime. Atribuir um crime ou xingar ou dizer coisas... Difamar outra pessoa é um crime. Difamar é falar mal, isso. Caluniar é atribuir crime. Aí não é... Entendeu? Injúria é xingar. Oi? Mas reclamar, por exemplo, não é crime. Tipo, não. Demora de atendimento e atendimento bosta. Tipo... Não é. Se eu não estou atribuindo um crime a ela. Ela matou o meu cachorro. É um crime. Caramba. Matar não é um crime? Sim. Literalmente. Se eu falar, o meu cachorro, eu estou dizendo que ela é uma assassina de cães. Eu estou atribuindo um crime a ela. Aí cabe. É literalmente o poder das palavras, né? Medir as palavras que você usa, senão você tá, cara... Você não pode usar a rede social como uma bacia de vômito. Em que você vai vomitar toda a sua decepção e a sua raiva, né, publicamente para as pessoas. Você pode demonstrar a sua indignação. Você entende? Mas de uma forma civilizada. Claro. Você não vai fazer com os outros o que você não gostaria que fizesse com você. Não é isso? Você não pode xingar. Você não pode atribuir crime. E você não pode difamar. Difamar é atingir a reputação e a honra do profissional. Reclamar de um atendimento não atinge honra. Tá? Você pode ficar chateada. Esse atendimento dos tribunais. Não estou falando que é o meu entendimento pessoal. Tá? Porque, para mim, a partir do momento que você joga qualquer reclamação em rede social, você já macula a imagem que aquele profissional tem no seu meio de trabalho. Mas os tribunais não entendem isso, o juiz não entende assim. Você entendeu? Então, hoje, você só reclamar de uma clínica, falar mal de uma clínica, não necessariamente configura crime. Não necessariamente pode ser judicializado. Entendeu? Entendi. Simone. Doutora Simone. Advogada Simone. A gente vai encerrar, tá? Já bateu o nosso horário. Cara, eu queria agradecer imensamente sua presença, tá bom? Os ensinamentos que a gente vai levar para a vida pessoal e médico, profissional também, tá? Pode deixar. Só de, cara, tipo, saber como trabalha em paralelo o direito e a veterinária é incrível, cara, porque... A importância do direito, nossa, né? Muito importante, Sim, muito importante. É muito legal, menina. Eu me achei, assim, acho que eu nunca fui tão feliz na minha carreira veterinária quanto fazendo as duas coisas junto. Engraçado, né? Que bom. Eu amava clínica, eu amava fazer clínica. Eu me especializei em clínica médica. Mas quando eu descobri a perícia e descobri o direito, eu falei, nossa, assim, tipo, é felicidade total. Eu adoro, de verdade. Que bom. Que legal, que bom. Você quer deixar alguma mensagem, quer falar alguma coisa para quem vai assistir, né? Se quiser também, fala suas redes sociais para o pessoal seguir. Fazer uma divulgação.
né? Então. Faz o merchan aí. Pode fazer? Então, Pode. Bom, então, meu Instagram é River Advocacia, que é Rivera Advocacia, só que com A só. Então é River Advocacia, _ Perícia Vet, porque são os 2 escritórios, né? Então é @River Advocacia, _ Perícia Vet, tá? Facebook eu não uso, nem lembro de olhar. Meu telefone, posso falar meu telefone? Porque eu vou colocar à disposição quem tiver. Assim, eu acho que a gente tem que formar bons profissionais. E bons profissionais a gente forma na faculdade mesmo. Então, o máximo de informação que eu puder dar para vocês, para que vocês consigam exercer a carreira de vocês de uma forma minimamente perto do brilhante, sabe? Para mim já é um ganho de tudo. Entendeu? Então, eu vou disponibilizar meu telefone para tirar qualquer dúvida. Vou dizer logo que Instagram, às vezes a vida é tão corrida que eu, às vezes, passo alguns dias sem ver, mas disponibilizo o meu telefone, meu WhatsApp, tranquilão. Só não manda áudio não, tá? Porque eu vou demorar para responder. Claro. Pode 21, falar. 21 96464 9420. Tá bom, tá aí pra quem... Fiquem à vontade, se tiver dúvida, ó. Simone, tô com dúvida, você posso fazer isso? O que é aquilo? Pode mandar texto, pode mandar áudio. Eu vou assistir, eu vou ouvir quando eu tiver tempo. Entendeu? Porque, gente, não é? Porque áudio tem que parar e ouvir. O texto você tá ali, você rapidinho olha e responde. Realmente. O áudio tem que parar, ouvir, e tem dias que eu vou te ser sincera, eu não tenho tempo. Claro. Eu cheguei aqui, eu fazer podcast com você, já saí de novo agora. Entendeu? Ainda vou trabalhar sábado, vou trabalhar domingo. Domingo eu tenho diligência de perícia de maus tratos. Então, assim... Correria. Que correria. Correria. Eu vou responder, mas eu respondo mais rápido as mensagens de WhatsApp que chegam para mim escritas. Tá? Então, tá bom. Mas fiquem à vontade, assim, pode perguntar, pode falar, pode trazer questionamento, dúvida. Eu não tenho problema nenhum com ajudar com relação a essas coisas, tá? Claro. Só lembrando aqui, né, que esse projeto é 100% acadêmico. A gente não tem fins lucrativos nenhuns. Ele vai ser postado no YouTube, mas só pra gente concluir o nosso trabalho mesmo da unidade curricular. Então, é isso. Não tem nenhum fim lucrativo envolvido. Não tem problema nenhum. A gente vai colocar o seu nome, tudo certinho lá, tá bom? Tá bom. E quando sair, a gente te manda o link pra você assistir. Legal. Ótimo. Gente, agradeço vocês pelo convite. Sabe, para mim é uma oportunidade maravilhosa poder ajudar os estudantes, porque quando a gente cresce na profissão com muita informação, a gente cresce um profissional melhor, né? Porque meu objetivo é ajudar a ter veterinários melhores, não é a sacanear advogado, sabe? Ou culpar advogado por condutas que não foram realizadas. Por isso que eu me preocupo bastante com o estudante. E a gente sabendo que a gente tem que fazer certo, se você escolher fazer errado, é problema teu. Mas você minimamente tem que saber o que é o certo para você conseguir fazer. Porque também se você não sabe o que é certo, como é que você vai fazer? Né? Então, estou à disposição real para qualquer um de vocês sempre que vocês precisarem. Tá? Muito obrigada. E obrigado pela oportunidade. Tenha uma ótima noite, doutora. Obrigada, vocês também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.